Bem, a ansiedade, assim como o medo, como a alegria, como o afeto, como o nojo, é uma emoção natural de todo ser humano. E até mesmo de algumas espécies de animais, né? Como o gato, o cachorro. Quem tem em casa sabe do que eu tô falando. Então ela não é uma inimiga, né, da nossa mente, do nosso corpo. Pelo contrário, a ansiedade, assim como toda e qualquer emoção, ela tem uma intenção positiva na nossa vida, intenção de nos ajudar. Então, sentir ansiedade é totalmente normal quando existe um contexto para isso. Assim como é normal ter medo quando você se depara com uma cobra peçonhenta, também é normal ter ansiedade antes de uma prova, antes de uma entrevista. Todas as emoções têm uma intenção na nossa vida, uma intenção positiva, um propósito. Nenhuma está ali para nos prejudicar. A nossa mente nunca está contra a gente. Ela sempre tem uma intenção positiva por trás, mesmo que o que ela nos cause seja ruim. Ninguém gosta de sentir medo, né? Ninguém gosta da sensação do medo. Mas o medo, ele vem e assume a tua mente, o teu corpo, para te proteger. Muitas vezes ele salva a tua vida. Algumas ele te sabota. Quando você quer experimentar uma aventura nova e às vezes acaba não fazendo por medo, ele te sabota, mas sempre com uma intenção positiva. A intenção dele não é te sabotar, é te salvar. Assim também a ansiedade. A ansiedade é uma sinalizadora. Sempre que ela está ali, é com o propósito de te alertar de que tem algo por acontecer na tua vida e você precisa se preparar para aquilo, ou ela quer te sinalizar por algum problema, né, que está acontecendo e você precisa resolver, ou simplesmente te sinalizar que tem algo na tua vida te fazendo mal e você precisa se libertar daquilo. A ansiedade está muito relacionada às nossas preocupações. Então ela é muito relacionada com presente e futuro, mesmo que o embasamento das preocupações sejam passados. Agora, o que torna a ansiedade patológica? A ansiedade se torna patológica quando ela está presente em momentos que ela não faça sentido, ou em uma intensidade muito grande que cause sensações físicas muito fortes, como por exemplo, náusea, vômito, diarreia, mal-estar, desmaio. Então pare e analise a tua ansiedade. Ela tem um contexto para estar ali? Tem algo que ela quer te dizer, que ela quer te sinalizar? A intensidade dela agora tá te causando algum mal-estar físico? Opa, então ela já pode ser considerada patológica. Agora, como surge essa ansiedade patológica, né? Por que que ela começa a aparecer em momentos que não faz sentido? Ou numa intensidade tão forte, capaz de causar um mal-estar tão grande? Bom, para entender isso, precisamos adentrar um conhecimento ainda mais profundo sobre a nossa mente e os seus mecanismos. Você deve lembrar de uma aula anterior, quando eu falei sobre os traumas, que o nosso inconsciente cria mecanismos de proteção contra tudo aquilo que um dia nos causou dor, seja física ou seja emocional. E que todo o contexto presente em um momento de trauma ou em um momento de dor emocional entra para um banco de dados que é usado posteriormente como gatilhos para ativar esses mecanismos. A ansiedade patológica nada mais é que esse mecanismo de proteção funcionando. Racionalmente, não existe um contexto, né? Para que aquela ansiedade esteja ali presente naquela intensidade. Mas isso não é verdade para o teu inconsciente. Lembre-se que o teu consciente só tem acesso a 10% das informações armazenadas no inconsciente. Então, pensando por esse ângulo, até a ansiedade patológica tem uma intenção positiva na tua vida. Ela quer te proteger. Na verdade, existe um único mecanismo de defesa fisiológico atuando para os diferentes traumas, os diferentes padrões, os diferentes gatilhos de proteção. Esse é o mecanismo mental mais importante e que está ligado a todos os nossos problemas e disfunções. Então preste atenção, porque entendendo como ele funciona, você vai entender muita coisa que acontece na tua vida, com o teu corpo, com a tua mente, e perceber o quanto ele também faz parte dos nossos comportamentos de autossabotagem. Esse mecanismo é comumente conhecido como o mecanismo de luta ou fuga. Cientificamente, ele é mais conhecido como eixo hipotálamo-hipófise. É um mecanismo de extrema inteligência do nosso cérebro, que pensa nos mínimos detalhes para preparar o nosso corpo para uma reação,
em frente a um perigo. Então preste atenção detalhadamente como tudo isso acontece. O quanto a tua mente e o teu cérebro comandam cada célulazinha do teu corpo para te proteger, para te defender. É um mecanismo cerebral de autopreservação e é ativado sempre que estamos em alguma situação de risco, medo ou estresse. Então, na presença de qualquer estímulo ameaçador, seja ele real ou imaginário, esse mecanismo é ativado e ele age no sistema nervoso autônomo, também conhecido como simpático, uma pequena glândula localizada bem no centro do nosso cérebro, chamada amígdala. É a grande protagonista, né, de todo esse mecanismo. Ela é literalmente o nosso cão de guarda. Ela recebe todas as informações vindas do ambiente externo, que passam pelos nossos 5 sentidos, e ali ela interpreta. Se alguma informação aparentar um risco, um perigo, ela manda essa informação para uma outra estrutura do nosso cérebro chamada hipotálamo, que vai iniciar a ativação do sistema autônomo simpático. E depois disso, toda uma cascata de eventos é acionada. Primeiro, acontece uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, aumento da concentração de glicose também, para que as nossas células do corpo tenham bastante energia disponível, né, para lutar ou fugir. Depois, acontece um aumento da atividade do músculo cardíaco. O coração dispara, aumentando a pressão arterial para chegar mais sangue, né, mais nutrição para os grandes músculos das pernas e dos braços para lutar ou fugir. Ao mesmo tempo, também acontece uma vasoconstrição das extremidades, para que em caso de uma luta não haja grandes sangramentos, né? Porque as partes que a gente mais usa numa luta é as mãos e o nosso rosto é a nossa grande defesa. Então, o nosso organismo pensa nisso também. Também acontece uma redução da atividade peristáltica do nosso sistema gastrointestinal, aumentando dessa forma a captação de nutrientes que antes seriam excretados e agora podem ser aproveitados, né, para trazer mais energia e ao mesmo tempo desviando um pouco toda essa energia que é necessária para fazer toda a digestão, desviando também para braços e pernas, lutar ou fugir. Acontece também uma dilatação dos brônquios, possibilitando uma maior captação de oxigênio, quando pode-se perceber uma hiperventilação, né, a respiração fica mais ofegante. Nos nossos olhos, a pupila é dilatada para que ela capte mais luz e a gente possa enxergar melhor, né? No caso de uma escuridão, ou enxergar melhor a nossa visão lateral. Imediatamente o nosso sistema imunológico é afetado, porque o sistema imunológico ele precisa de muita energia para funcionar. São as nossas defesas internas funcionando e toda essa energia agora é desviada para as defesas externas. Então é por isso que quando a gente está extremamente estressado ou ansioso, o nosso sistema imunológico vai lá para baixo e todas aquelas infecções oportunistas acontecem, né? E por fim, até o sistema reprodutor é afetado. A mulher para de ovular quando ela está nesse momento de estresse e ansiedade muito grande, porque não seria um bom momento para engravidar, né? Além de tudo isso que acontece com o nosso corpo, tem algo ainda mais interessante que acontece com a nossa mente nesse momento. O bloqueio do nosso pensamento racional. Aquela sensação de confusão, de perda do autocontrole, do sentimento de desrealização, daquela paralisia. A esse detalhe a gente chama de sequestro da amígdala. É porque literalmente a amígdala sequestra qualquer informação que iria para o nosso racional. Então ela impede a gente de agir racionalmente ou de forma consciente. E isso é justamente para que o inconsciente possa reagir sozinho. O nosso consciente é muito lento. Se a gente fosse parar para racionalizar o que a gente faria em um momento de extremo perigo, não ia dar tempo. Consegue perceber como esse mecanismo é perfeito? Ele é muito perfeito. Ele pensa nos detalhes. Então, quando existe um perigo real, ele é o nosso melhor amigo. Agora, quando o perigo não é real, quando ele é imaginativo, ou ele está simplesmente em um gatilho inconsciente, entra toda essa parte sabotadora. Esse é o mesmo mecanismo que acontece quando alguém é assaltado. Se você está com uma arma na tua cabeça, é esse mecanismo que vai disparar.
Mas também é esse mecanismo que acontece quando você vai lá na frente para falar em público. É exatamente o mesmo mecanismo. Percebe que em um momento ele vai salvar a tua vida, em outro momento ele vai sabotar a tua vida. Claro que esse mecanismo tem um espectro de intensidade. Quanto menos gatilhos, mais leve ele vai ser. Quanto mais gatilhos, mais forte ele vai ser, mais intenso ele vai ser. Então percebe que ele está presente desde uma ansiedade normal até uma ansiedade extremamente patológica. Uma crise de pânico, por exemplo. É o mesmo mecanismo em um espectro de intensidade diferente. Agora pare por um instante de novo e perceba quantas vezes esse mecanismo te sabotou. Não ele especificamente, né? Mas o teu inconsciente que detectou gatilhos que te fizeram mal um dia, lá na tua infância, lá na tua adolescência, e hoje não serve mais para você. Não é um mecanismo o inimigo, pelo contrário, sem ele a gente não sobreviveria. O que está errado é aquilo que ficou registrado lá no nosso inconsciente. E uma curiosidade aqui, sabe aquelas pessoas de comportamento agressivo que brigam nas festas, que brigam no trânsito? São pessoas que quando disparam esse mecanismo, elas tendem a lutar, enquanto aquelas outras que têm medo de sair de casa, que evitam compromissos sociais, evitam encontros, evitam falar em público, elas ativam o seu mecanismo pelo lado fuga. E as pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia, essas pessoas têm a amígdala disfuncional. Ela não funciona. Então essa pessoa não sente medo. A amígdala não detecta sinal de perigo, ela não tem medo, mas ela também não sente empatia, não sente culpa. Então ela consegue planejar tudo o que ela quer sem ter medo de ser pega, né? Sem ter medo de ter que pagar por isso. E para você, o que é importante disso tudo? Saber que muitos dos teus comportamentos não são intencionais, racionais. Muitas vezes, quando você se auto-sabota, aliás, praticamente todas as vezes, é algo reativo, é algo inconsciente. É a tua mente trabalhando por trás e bloqueando o teu racional. E ela só faz isso a partir dos padrões que estão instalados lá no teu inconsciente. A partir das tuas vivências, experiências, traumas, dores, crenças limitantes. Então, mais uma vez, veja o quanto é importante se libertar de tudo isso.